Vamos orar pelo servo do Senhor. Quantos amam a palavra de Deus? Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus vai usar o instrumento dele nesta noite para que o nome do Senhor seja glorificado. Soberano Deus e eterno Pai. Ó Deus, eu já te louvo, Senhor, pelos louvores. Eu te louvo pelos testemunhos. Eu te louvo pelas oportunidades. Eu te louvo pelo dízimo, Senhor. Mas chegou o momento, Senhor, crucial da tua casa. O momento da tua palavra. Verdadeiro alimento das nossas vidas. Deus, aqui está o teu instrumento. O teu escolhido nesta noite, Senhor. De trazer, Pai amado, a palavra remanescente, Senhor, do alto dos céus. Usa o teu instrumento nesta noite, Senhor, que seja canal de bênção neste lugar. Quebra as cadeias, quebra os guilhões, quebra os impedimentos nesta hora, quebra as barreiras. Ó Deus, traga o teu povo cativo, Senhor, a ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. E se a igreja quer, aleluia, dê uma salva de palmas e receba o servo do Senhor. A paz do Senhor, irmãos, amém? Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, para mim é um motivo de alegria também estar aqui nesta noite, mais uma vez para pregar a palavra do Senhor. Nos foi dada essa responsabilidade. Oramos ao Senhor, pedimos uma palavra e Ele nos deu, amém? Louvo a Deus pela vida dos obreiros que estão aqui, a minha retaguarda, pastor Inês, a missionária, os demais irmãos, pastor Antônio. Deus abençoe a todos, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos fazer a leitura? Zacarias, capítulo 4. Profeta Zacarias, capítulo 4, considerado como um dos que mais profetizou acerca do Messias. Capítulo 4, versículo 1 até o versículo 10. Zacarias está antes de Malaquias, né? É o penúltimo livro da Bíblia do Velho Testamento, né? Quando encontrou, diga amém. Vou repetir novamente. Zacarias capítulo 4, versículo 1 até o 10. Desde já eu peço a vocês que dobrem a sua atenção para ouvir a palavra do Senhor, evite os falatórios, para você entender o que Deus tem a falar ao nosso coração, senão você não vai entender, e aí Jesus vai ficar triste, né? E diz assim: e tomou o anjo que falava comigo, e me despertou como homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eis quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com exclamações: graças, graças a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabará, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Amém? Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Podeis assentar, dando glória. Eu pedi para que você dobrasse a sua atenção,
porque se nem o profeta entendeu de cara, quem somos nós para entender, né? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, a palavra que nós acabamos de ler, o profeta Zacarias, ele estava junto com o povo de Israel em cativo na Babilônia. Há 70 anos ele estava em cativo. E Deus havia feito uma promessa acerca que Deus chegaria um tempo de que ele tiraria o seu povo do cativeiro e retornaria à sua terra natal. E a Bíblia diz que o primeiro grupo que sai da Babilônia em retorno a Jerusalém é liderado por Zorobabel e Josué. E quando eles chegam ali em Jerusalém, cerca de 50 pessoas, fora 50 pessoas, incluindo crianças, mulheres, senhores e senhoras. Eles se deparam com uma situação caótica, com uma situação como que num cenário de guerra. Por quê? Porque eles estavam retornando para Jerusalém, e chegando lá, a Bíblia diz que estava um muro caído, as casas destruídas, e o templo do Senhor estava queimado e foi jogado também abaixo. Esse mesmo templo que Davi desejou construir para Deus, e Deus disse para ele: olha, tu não vais construir um templo para mim, porque tu és homem de guerra, mas o teu filho, ele sim vai edificar uma casa para mim. E a Bíblia diz que vem Salomão, e Salomão, ele agora começa a reinar, e o seu reinado é um reinado de paz, porque o seu pai, o rei Davi, já tinha vencido todas as batalhas, então não haveria muito o que Salomão fazer. Então ele tão somente aproveitou da riqueza e da glória que lhe foi posta sobre ele. E a Bíblia diz que ali agora, ele começa a construir o templo, um templo gigantesco, um templo tremendo e glorioso. Se você for ver no 2 Crônicas, no capítulo 3 a seguir, se não me foge da memória, você vai ver a glória desse templo. A Bíblia diz que Salomão, quando foi construir o templo, ele invocou 70.000 homens para servir como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras, e 3.600 mestres de obras e fiscais. Imagine a grandeza desse templo, imagine a glória desse templo. Ouro em abundância, prata em abundância. A Bíblia diz que Salomão envia uma carta a um certo rei pedindo que enviasse até ele especialistas que soubesse trabalhar com ouro, que soubesse trabalhar também com a madeira. Ele queria dar o de melhor para Deus. Ele queria construir algo tremendo e poderoso para que ele pudesse ali sacrificar e adorar a Deus. E a Bíblia diz que 7 anos, ao termo de 7 anos, eles constroem esse templo. Constroem esse templo imenso e glorioso. Mas a Bíblia diz que Salomão morre. E ali vem outros reis. E de fato, como nós sabemos, segundo as Crônicas, no versículo 33 ou 34, você vai ver que os próximos reis, eles não fazem, não andam segundo a vontade de Deus. Se rebelaram contra o Senhor. Fizeram aquilo que não era do agrado do Senhor. Então o próprio Deus o entrega à mão do rei Nabucodonosor. Abre aí em 2 Crônicas, capítulo de número 36. E no versículo 17 diz assim: porque fez subir contra eles o rei dos caldeios, o qual matou os jovens à espada na casa de seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrepitados. A todos os deu nas suas mãos, e todos
os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei, todos os seus príncipes, todo levou para a Babilônia. E queimou a casa de Deus e derrubou os muros de Jerusalém. Olhe para cá, Deus permitiu isso acontecer. E nessa época também, aqueles que sobreviveram, eles levaram em cativo para a Babilônia. Deus havia falado acerca disso. Eles sabiam, olha o que aconteceu, entraram, destruíram tudo. Destruíram casa, mataram jovens, crianças, senhores, velhos. E destruíram também o templo, e queimaram o templo do Senhor. Também destruíram os muros que Neemias também depois veio e construiu. Agora vem o Zorobabel. Cerca de 50 pessoas saindo da Babilônia. E ele chega ali em Jerusalém. Se depara com essa situação. Muro caído, templo destruído, casas vazias, destruídas, tudo queimado, tudo acabado. Mas ele foi para ali com um propósito. Qual era o propósito dele? Ele não se importou, primeiramente, em levantar os muros, porque o muro simbolizava, significava proteção contra os inimigos. Não, a maior preocupação de Zorobabel, escute isso, irmão, foi em levantar, em edificar, restaurar, construir novamente o templo do Senhor, como se ele estivesse dizendo: primeiro vamos trazer Deus de volta, vamos trazer Deus para perto da gente, vamos fazer a casa do Senhor, vamos edificar um lugar para que Deus possa novamente habitar no meio do seu povo. Mas irmãos, quando eu disse outrora, Salomão construiu esse templo com muita riqueza, com muitos homens à sua disposição. Aleluia! Sabe quantos homens trabalharam para construir o templo? 153 mil homens. Ele vem com 50 mil para construir o templo de novo. Fora crianças e mulheres, deve sobrar aí uns 30 mil homens ou 25 mil homens para levantar um templo glorioso. Um templo a qual Deus, certa feita, como está escrito aqui, e tendo Salomão acabado de orar, aleluia, a casa se encheu da glória, e nem os sacerdotes podiam entrar, porque a glória de Deus estava na casa. Tendo os levitas acabado de louvar, a nuvem da glória desceu naquela casa. Ele sabia que se ele erguesse, levantasse o templo, Deus estaria presente no meio deles. Mas cadê recurso? Cadê o ouro? Cadê a prata? Quem sabe o desânimo? Quem sabe o empecilho? Quando ele olhava para aquilo tudo, o povo desanimou. Aí agora Deus vai e levanta o profeta Zacarias, que também foi no primeiro grupo, e diz: olha, Salomão tinha força, Salomão tinha violência, ou seja, um exército poderoso. Salomão, ele tinha isso tudo, mas assim diz o Senhor: não é por força, não vai ser por violência, mas vai ser pelo meu Espírito, que o templo vai ser erguido, que o templo vai ser levantado, que o templo, que a glória de Deus vai retornar para o meio do teu povo. Aleluia. Queridos, ele não tinha aparentemente nada, mas agora o profeta se levanta dizendo: olha, não te preocupa, porque tu não tem ouro, não tem prata, mas o Espírito de Deus, ele vai estar contigo. E ele disse mais: quem será os montes diante de ti? Se tornarão como campina, ou seja, não vai ter barreira, não vai ter muralha que vai impedir a obra que eu vou realizar na tua vida. Vai tudo ficar plano, vai tudo ter que sair da frente. Deus estava encorajando a Zorobabel a levantar, reedificar o templo que estava destruído. Senhor, sem prata, poucos homens ao seu serviço, mas eles tinham um desejo tão grande de ver novamente a glória de Deus no meio deles.
que eles começaram a construir e se levantaram alguns contra a vida deles. Se você for ler lá em 2 Crônicas, você vai ver essa história. Por 15 anos o templo ficou parado, a construção acabou. Mas Deus ali vai, levanta outros profetas, Ageu, e anima ele, dizendo: vai, porque Deus é contigo. E a Bíblia diz que eles conseguiram construir o templo. Mas o que me chama a atenção é que lá no livro de Esdras, você vai ver que quando ele constrói o templo, a Bíblia diz que estava ali uma multidão olhando o templo, e houve choro e gritos de alegria. Choro daqueles que viram o primeiro templo que estava construído. Alegria daqueles que estavam ali, estão somente dizendo: não, o templo está aí, se esforçamos, conseguimos, Deus vai estar em nosso meio presente. Mas aqueles que viram o primeiro templo, grande, majestoso, glorioso, começaram a chorar, dizendo, quem sabe dizendo: não era isso, não era assim, não era desse jeito, não era dessa forma. Mas a Bíblia diz, queridos, e Deus agora, Ele levanta o profeta Ageu. No capítulo 2, ele vem dizendo: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez daqui um pouco, farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o despojado de todas as nações, e encherei esta casa da minha glória, diz o Senhor, porque minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Não tinha ouro, não tinha prata o suficiente, mas Deus disse: a minha glória vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior do que a da primeira. Eu não sei qual é o teu projeto, eu não sei o que você colocou diante de Deus. Talvez muitos tenham dito: é pouco, é pequeno, ninguém tem dado valor. Mas Deus está dizendo: agora vai ser tão grande, vai ser tão grande. Te prepara, aos teus olhos parece ser pequeno, mas Deus disse: eu vou derramar a minha glória. O que você quer? Ouro, prata em abundância ou a glória de Deus? Quem quer a glória? Levanta a mão. Glorifica, glorifica, exalta. Oh, glória a Deus. Aleluia. Queridos, mas esse templo também foi destruído. O segundo templo levantado por Zorobabel. Veio o terceiro templo, que Herodes levantou 1000 homens, 1000 sacerdotes, treinou como um predeiro, construiu mais um templo, semelhante ao primeiro de Salomão. E a Bíblia diz que certa feita, Jesus, ele estava saindo do templo, Mateus capítulo 24, se você for rápido dá para ler comigo ainda. Mateus capítulo 24, Jesus está saindo do templo, escute isso por favor. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não verdes tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Ele estava dizendo: está vendo esse terceiro templo construído, levantado por Herodes? Ele também vai ser destruído, ele também vai ser derrubado. Aleluia. O templo que significava a casa de Deus, o templo que significava a glória de Deus presente no meio do seu povo, agora vem Jesus e diz: olha, esse templo também vai se acabar, esse templo vai ser exterminado. Vocês estão vendo tudo isso, ouro, prata, tudo imenso, grande, bonito, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado, como de fato foi derrubado, destruído. Só sobrou um pedaço do muro, nos dias de hoje é conhecido como o muro da lamentação, mas nós sabemos que se cumpriu a palavra do Senhor. Aleluia. Aparentemente eu posso imaginar Satanás dizendo: pronto, acabou-se, os templos não existem mais, Deus não vai habitar no meio do seu povo. Aleluia. Onde é que Deus vai habitar? Onde é que Deus
Deus vai morar. Agora vem Jesus, João, capítulo 14, ele vem dizendo: eis que vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, mas ele habita em vós, e estará em vós, para sempre, para sempre. Ei, irmão, Deus não está procurando templo feito por mão de homem. Você é o templo de Deus na terra. Sharabanto que minereke, uramanturi mihau céu e naito. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? Jesus estava dizendo: acabou-se, não vou mais erguer templo glorioso, grande, ouro, prata, não. A partir de agora, eu vou morar dentro de cada um de vocês. Não é dentro do mundo. O mundo não conhece, não pode receber, porque o templo, ele precisa ser santificado. O mundo bebe, o mundo fuma, o mundo prostitui, o mundo mente, o mundo rouba e mata. Jesus não pode morar no mundo. Aonde é que ele mora? É em você. O crente que levantou a mão um dia, aceitou ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. É aí que ele está. Talvez alguém olhe para você e diz: olha, é pequenininho, ninguém dá nada. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Jesus Cristo destruiu aquele templo e disse que ele levantaria um templo. Ele era uma alegoria de Zorobabel, como se dissesse: a glória da segunda casa será maior. Ei, irmão, não te preocupa com 4 paredes, te preocupa com a tua vida. O Espírito Santo está aí, ele está aí, ele está. Atos capítulo 7, versículo 48 diz: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem. Aleluia, acabou. Ele não mais habitaria no meio de templo erguido por rei, por sacerdote ou por profeta. Ele ia morar dentro de um templo que ele mesmo desceu do céu. Aleluia, foi lá na Gila, construiu. Não foi para que a pomba gira entrasse, não foi para que Zé Pilintra entrasse, mas foi para que o seu espírito pudesse habitar. Aleluia. Quem está entendendo a palavra, diga glória a Deus. Nós somos o templo de Deus. Eu dei essa volta toda, como você percebeu, para lhe mostrar os 3 templos que foi levantado na terra. Todos eles foram destruídos. Mas eis aqui um templo que nem a morte destrói. Nem a morte destrói. Mas morre. Fica lá guardado. Porque quando a trombeta soar, está escrito que os mortos ressuscitarão. O mar vai ter que dar conta daqueles que morreram lá. A terra vai ter que dar conta. Meu irmão, minha irmã, você que se sente um pequenininho, se menosprezando diante do espelho, vem para cá, se sente o menor dentro da igreja. Eu tenho uma coisa para te dizer: Deus deixou o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo do rei Herodes, para morar dentro de você, de você, de você, de você. Se ele está aí, levanta a mão. Se ele está aí, quem está sentindo? Quem está sentindo? A Bíblia diz que Salomão orou, a glória desceu. Esse negócio de dizer que tem Deus na vida e não abre a boca para glorificar, que templo é esse que não glorifica? Que templo é esse que não é abalado com a presença do Todo-Poderoso? Quando ele entrava na casa, ele tremia a estrutura. Quando ele entrava no templo, os sacerdotes não podiam nem se aproximar. Quando ele entrava no templo, os levitas caíam, os sacerdotes caíam. Aí tem muita gente que diz: esse negócio de cair não é de Deus. Ei, irmão, se os montes, que é os montes, ele se abala, imagine eu e você, que é pó, que é barro e que é cinza. Quem é pentecostal aí? Aleluia! Abre a boca e dá glória para Deus. Vamos lá. Vamos lá.
Olha para o teu irmão que está do teu lado e diga assim: Deus habita em você. Aleluia. Urabachúria mandaraga séria. Oh glória. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Tem gente que santifica mais isso aqui, ó, feito por mão de homem, do que a sua vida. Você é templo de Deus. Eu sei que muita gente não gosta de ouvir falar de santidade, mas tu vai ter que me ouvir aqui hoje. Eu estou aqui em nome de Jesus. Deus está dizendo: o teu corpo não é templo da pombagira, não é templo de prostituição, não é templo da cachaça, da maconha. Ele é templo do Espírito de Deus. Ele diz: vós sois templo. Paulo diz para os que estão em Corinto: vós não sabeis vós. Não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pois aquele que destruir o templo de Deus, Deus também vai destruir. Cuidado. Tem muita gente que Satanás faz de tudo para destruir isso aqui, ó, essa matéria. Tem gente que fala: a carne não serve para nada não, morreu, acabou. Fique pensando você. Porque quando o crente morre, tá lá, caixão, vai o macumbeiro, o feiticeiro, como a gente já viu muito testemunho, entra lá, pega de um, pega de outro, arranca crânio, arranca isso, arranca aquilo outro. Quando ele vai na cova de um crente, o diabo diz: aí não toca não. Sabe por quê? Mesmo depois de morto, Deus ele guarda o seu templo. Mesmo depois de morto, o diabo não pode tocar. Primeira Coríntios capítulo 6 versículo 19, ele diz assim: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomara, pois, os membros de Cristo, falo-eis membro de uma meretriz? Não é por certo ou não saber que o que se ajunta com a meretriz faz com que o corpo com ela, faz um corpo com ela, porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se suja com o Senhor é o mesmo Espírito. Foge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós providentemente de Deus, e que não sois vós mesmos? Todo pecado que a gente pratica é pela boca, mas a prostituição é com o próprio corpo. Imagine você, templo de Deus. Por isso que a palavra diz: santificai corpo, alma, espírito. Alma, espírito e corpo. Porque Deus ele zela pelo aquilo que é dele. Você pensa que o seu corpo é seu? Não. Porque está escrito aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. Porque vós sois templo de Deus, vivente como Deus, desde nele habita e entre eles anda. Segunda carta aos Coríntios, Paulo diz: olha, vocês são templos de Deus. Deus habita. Nos templos de outrora, construídos por mãos de homens, Deus descia numa nuvem, numa glória, mas depois ele ia embora. Mas o apóstolo Paulo, ele diz claramente: ele habita, ele mora,
Ele não veio para ficar um dia. Ele não veio para ficar 6 meses. Ele mora 24 horas por dia. Você deitou, Ele deita junto. Você está de pé, Ele já está te esperando. Aleluia. Ele diz mais: e entre eles andarei, diz o Senhor. Ei, o único templo móvel que eu já vi na vida é você, sou eu. Quando você chega, o diabo tem que sair, porque não chegou só um homem ou uma mulherzinha, não. Chegou o templo do Todo-Poderoso. Chegou a habitação de Deus naquele lugar. Aonde você passa, Deus passa junto. Aonde você vai, Ele vai com você. E sabe, você diz: eu vou na igreja para ver Deus. Deus já veio com você, irmão. Quando você sai de casa, Ele já estava andando. Onde é que tu vai? Eu vou contigo. Eu habito em você, eu moro em você. Eu estou com você. Glória a Deus. Você está entendendo a volta que eu dei? Para que você entendesse nessa noite que você não é qualquer coisa, que você não é essa coisinha que você pensa que você é, que você, aleluia, se menospreza todo dia. Aleluia, irmão, Deus poderia escolher tantos lugares, aleluia, para Ele habitar. Ele rejeitou o templo de Salomão. Como eu disse, Ele rejeitou todos os templos construídos por mão de homem, templos que foi gastado milhões, aleluia, ouro, prata, tudo do bom e do melhor. Aleluia, Ele rejeitou tudo isso. Aleluia, por isso a Bíblia diz que Jesus Cristo veio como Zorobabel para reedificar o templo que estava caído. Eu não sei como está a tua vida nessa noite, se está caído, um templo destruído, uma casa quebrada, com a telha furada, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está aqui, Ele vai te consertar, Ele vai edificar, Ele vai te levantar, Ele vai te colocar de pé, porque você é templo de Deus. Ele habita, Ele habita, Ele habita, Ele habita. Derrubar a tua casa, derrubar a tua vida espiritual, derrubar a tua vida, aleluia. Mas Deus está dizendo que Jesus veio como Zorobabel, Senhor, sem prata. Esperaram Ele vir num cavalo branco, esperaram Ele nascer num palácio, mas Ele veio como Zorobabel, aleluia. Escolheu 12 homens, na humildade, na simplicidade, para edificar um templo, para o Espírito Santo habitar. Veio preparar o caminho, aleluia, para que nós pudéssemos receber a sua presença, o seu poder, o seu Espírito. Os discípulos andou com Ele 3 anos, aleluia, e eles aparentemente estavam preparados para sair, para pregar, para anunciar. Teve uma aula teórica com Jesus, aprenderam acerca das leis, aprenderam acerca do amor, aprenderam acerca de expulsar demônio, de curar os enfermos. Mas ele disse: hoje estamos preparados? Jesus disse: não, vai para Jerusalém e não arreda o pé de lá, enquanto o Espírito Santo não descer. E a Bíblia diz no Atos capítulo 2, estavam todos reunidos, e de repente o Espírito Santo veio como o som de um vento impetuoso, e encheu aquele homem. E a Bíblia diz que eles foram testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, anunciando. Tentaram prender, mas não puderam. Tentaram matar, até mataram, mas não puderam calar as suas profecias. Sabe o que é isso? Pode parar o teu corpo, mas a tua voz ninguém vai parar. Como Zorobabel, a Bíblia diz que nem as campinas, os montes não poderiam ficar na frente de Zorobabel. Como Zorobabel, numa simbologia, Jesus Cristo veio e tentaram impedir o mestre, se levantaram contra ele, mas nada ficou na sua frente, nem os sacerdotes, nem os escribas, fariseus, nem a morte pôde deter, nada pôde impedir. E a Bíblia diz, na leitura que nós fizemos em Zacarias capítulo 4, que eles se alegrariam em ver o prumo na mão de Zorobabel. O que é um prumo? Quem é ajudante de pedreiro, pedreiro, você que é homem, você que é mulher, sabe muito bem o que é prumo. Para que o prumo? Para acertar o tijolo que está torto, para a casa não cair. Jesus Cristo, Ele veio com prumo
para endireitar a vida daqueles homens, que estava tudo torta, tudo andando errado. Ele veio com o prumo da palavra. Eu não sei como é que está a tua vida nessa noite. Talvez você venha e disse: hoje eu vou pegar a chave. Mas Deus está dizendo: hoje não tem chave não, minha filha. Hoje eu desci aqui foi com prumo para consertar essa casa. Antes que o vento bate, ela cai. Ele desceu hoje aqui com prumo para endireitar a minha e a tua vida, para que Satanás não venha destruir o templo que Jesus Cristo, aleluia, construiu com tanto sacrifício. Templo feito por mão de homem, ouro, prata, homens trabalhando, utensílios dentro da casa. O templo que Deus levantou, um sacrifício de Jesus, sangue, humilhação, a morte. Valoriza a tua vida. Valorize isso aqui que muita gente diz que não é nada, mas Deus só quer o coração. Isso é mentira de Satanás. Deus não só quer o coração não. Ele está dizendo: a tua vida é por completo, é corpo, é alma, é espírito, é tudo é meu. Eu comprei com sangue derramado lá na cruz do Calvário. Ninguém dá nada. A Bíblia diz: o seu corpo não é seu, mas é de Deus, porque é templo do Espírito. A Bíblia fala, é a Bíblia. Ah, mas o pastor, a pastora bate tanto nisso. Eu ando do jeito que eu quero, eu uso o que eu quero. Irmão, isso aqui não é doutrina de homem não. Isso aqui é santidade. Você está pensando que Deus vai habitar em um corpo que ali passa e ali a macharada olha e diz: opa, ei irmão, aleluia, santifica a tua vida hoje, santifica a tua vida hoje. Ei meu irmãozinho, você também não vai escapar não. Está pensando que Deus está gostando? Eu vou ficar focado, malhado, para chamar atenção. Ei, urabanda calabachéria, o teu corpo é templo do Espírito, Espírito do Espírito de Deus. Jesus entrou no templo, aleluia, expulsou os que estavam comercializando, vendendo dentro da casa do Senhor. Diz: a minha casa será chamada casa de oração. Ei irmão, está faltando oração na tua vida. Desce no jejum, desce na oração, porque depois que Jesus fez uma limpa naquele templo, a Bíblia diz que viu os enfermos, viu os leprosos, viu os cegos, surdo, mudo, e ele o curou a todos. Quer ver milagre? Conserta a tua vida. Quer ver Deus operar? Conserta a tua vida. Quer ver Deus operar? Conserta! Tira a bagunça, tira os pombos, tira tudo que não presta, tira tudo, e deixa Deus operar. Sheminari, Labandoré, Efésios, capítulo 2, versículo 22. Mas sois morada de Deus num Espírito. Como eu já disse, morada. É morada. Ele quer morar. O que me chama a atenção nos dias de hoje, tem gente expulsando ele. Tem gente colocando ele para fora. Dizendo: não, aqui quem manda é eu. Aqui quem faz é eu. E deixa ele do lado de fora. Aí pega aquela palavra, Apocalipse capítulo 3. Pecador, abre a porta, que ele quer entrar. Aquela carta não foi para os pecadores não, irmão. Foi para a igreja. Diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei. A igreja expulsou Jesus de lá.
As pessoas não queriam Deus na sua vida, queria a lã, queria tudo que bom que tinha ali na Filadélfia, mas ele estava dizendo: eu ainda estou na porta. Talvez você botou ele para fora, mas hoje ele está dizendo através da sua palavra: eu estou na porta, eu quero voltar, eu quero voltar. Ei, você que era templo, instrumento de Deus, que cantava e hoje não canta mais, que pregava e hoje não prega mais, ele está dizendo: eu quero voltar, eu quero voltar. Abre a porta, 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 abre a porta. Alabaxúria, uramanto, que lebaceias. Ei, irmão, olha para cá. Se lá no templo, feito por mão de homem, Deus descia, enchia, tremia tudo. Imagine no templo que ele mesmo construiu, que ele mesmo desceu, colocou a mão, moldou tudinho, dizendo: aqui é que eu vou morar, eu estou fazendo a minha casa. Agora olhe para cá, um Deus tão grande, aleluia, que o céu, a terra escapela dos seus pés, aleluia. Quem edificará a casa para o Senhor, aleluia. Mas ele diz: ei, aleluia, eu moro dentro do teu coração, eu sou grande, mas eu ainda estou aqui, aleluia, e moro dentro do teu coração, aleluia. Ele está dizendo para você: eu fico do mesmo jeito, do mesmo tamanho, eu me acomodo e que eu me aperto aí dentro, mas eu vou ficar, ele vai. É um Deus tão grande, escolheu a gente, escolheu você. Não destrua, não esqueça dessa palavra que eu li aqui hoje. Aquele que destruiu o templo do Senhor, Deus o destruirá. Cuide do seu corpo. Talvez você venha aqui hoje para ouvir uma palavra diferente, mas Deus está dizendo: ei, dê valor. Ah, mas eu não queria ter esse cabelo. Dê valor a esse cabelo. O meu também não é bom não. Mas eu não queria ter essa orelha, esse nariz. Dê valor, irmão. Foi assim que Deus te fez, e é assim que Ele mora dentro de você. Se Ele não está nem aí, aleluia, imagine os outros, que se dane, aleluia. Se te acha feio, se te acha bonito, o importante é que se Deus está aí, é o que interessa. Ele está morando, é o que importa. Se você é cheio, é isso que conta. Cadê? Deixa eu ver se ele está aí. Cadê o glória a Deus? Cadê a língua estranha? Cadê o aleluia? Se ele está morando aí, me dê um sinal. Chamadaria, Urabashuri andaraia, Uribeandarabahaya. Quem está sentindo ele aí? Ele não está do lado de fora. Esse negócio de dizer eu estou sentindo e está lá parado, travado, que nem uma múmia, irmão. A Bíblia diz que o coração, aleluia, a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia, Jesus diz: o que contamina o homem não é o que sai, mas não é o que entra, mas é o que sai. Aleluia, contamina o teu irmão aí, com glória a Deus e aleluia, vai, contamina ele, contamina. Oh, glória, aleluia, aleluia. Você não depende de pregador, você não depende de cantor para sentir a presença de Deus. Você diz: ah, eu vou lá, que o louvor, eu quero sentir a presença de Deus através do louvor. Deus está dizendo: ei, eu já estou aqui, só é você me procurar em algum lugar aí, ó. Em algum lugar aí, eu estou aqui. Ele está. Quem está sentindo ele aí? Quem está sentindo a presença dele aí? Quem está sentindo ele se movendo? Quem está sentindo ele andando? Quem está sentindo o Espírito? Quem está sentindo a glória? Quem está sentindo? Quem está? É esse calor, é esse tremeção mesmo, é esse língua estranha, é esse glória a Deus, é o sinal que ele está. Shamanai, Uramantorai, Candoria Saia, Erepeteca, Urasúria, Manaséia. Ele está, irmão, aleluia. Você não depende de mim para dar glória a Deus, não. Você não depende de mim para falar língua, não. Ele já está aí, ele mora aí, ele mora. Eu vou deixar você adorar ele por 1 minuto. E você vai se colocando de pé, que vai haver a oração.
pela família. Olha para o teu irmão, vê se ele está aí, vê se ele está aí, vê se ele está aí, vê se ele está aí. Olha para aí, vê se Deus está aí, vê se Deus está aí, vê se ele está aí. Dá uma olhada, dá uma olhada. Se ele estiver calado, com a cara de delegado, ei, se movimenta. Você não é múmia, o Espírito de Deus está na tua vida. Sente ele, sente ele se movendo. Ele movia sobre as águas no princípio, mas hoje ele move sobre você, ele move sobre a igreja. Uramanturei que deve ser. Cuida dele, o que Deus te entregou é valioso. Ele não mora dentro dos animais, apesar de muito ser bonitinho, mas ele não mora lá, ele mora em você, tudo ele criou com a sua fala, com a sua autoridade, com a sua palavra, mas você, irmão, ele construiu, ele foi o mestre de obra, ele foi o pedreiro, ele foi lá e construiu bonitinho, aleluia, você é templo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Jesus porque Ele merece. Aleluia. Aplauda Ele com honra, com glória, com louvor, com exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? De pé aí em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero convidar nesta hora todos os casais aí. Pegue a mão do teu esposo aí agora. Em nome de Jesus, eu vou descer também para pegar a mão da minha esposa ali. Aleluia. Todos os casais primeiro, só os casais que estão aqui, amém. Todos os casais que